Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, onde recebemos os melhores de Indaiatuba, aqueles que são referência em seus mercados, negócios, prestações de serviço. E hoje eu estou recebendo ela, que já é referência em Indaiatuba, e eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, porque o assunto é interessantíssimo e como falaremos de saúde, é importante sempre, eu gosto de destacar aqui a importância de procurar ajuda especializada, tá, gente? Mas antes disso, vamos fazer um merchanzinho aqui. Dia 25 de outubro, mais um troféu Frutos de Indaiá lá no Clube 9 de Julho. Grande show com a dupla Jades e Jadson e outras surpresas reservadas lá para você. Então, se ainda não adquiriu a sua mesa, liga para cá, nossa equipe está esperando a sua ligação para que você saiba mais sobre esse grande evento que vai parar em Indaiatuba em outubro. Então, venha para cá. Ou faça só uma visita, ligue para cá e saiba mais sobre o troféu Frutos de Indaiá. Bem, eu estou recebendo aqui hoje, que ela não está estreando aqui no estúdio, mas está estreando no podcast Gente de Expressão. Seja bem-vinda, Karine Toso Pisolato, ela que é farmacêutica e comanda, gente, a Farmapele, farmácia de manipulação aqui em Indaiatuba. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada a todos. E é um prazer estar aqui de novo. Com certeza. Você sabe que o estúdio está sempre de portas abertas para você, né? Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre Farmapele. Afinal de contas, é uma franquia que tem crescido cada vez mais. A história de sucesso da Farmapele é movida pela paixão por medicamentos manipulados, suplementos e dermocosméticos. Ao longo de quase 40 anos, a marca tornou-se referência e atualmente, presta atenção, conta com mais de 140 lojas distribuídas em 27 estados nas 5 regiões do Brasil. O DNA da Farmapele vem metade das fórmulas personalizadas prescritas pelos médicos, da precisão científica e dos laboratórios. A outra metade vem da beleza, jovialidade, do sentir-se bem que se reflete no rosto e no corpo. A Farmapele é metade ciência, metade beleza e é bem-estar por inteiro. Karine, eu acho que esses números já... né, ratificam a chegada da Farmapele em Indaiatuba, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada como farmacêutica e como você chegou até a franquia, decidiu trazê-la para cá. Legal. Bom, eu sou farmacêutica já formada há 20 anos, mas de fato nos meus 15 primeiros anos de experiência profissional eu estive dedicada à indústria farmacêutica. Então eu comecei no desenvolvimento de produtos lá na Johnson & Johnson, na empresa farmacêutica da Johnson, e passei por algumas multinacionais aí. E nesse ramo eu sempre estive trazendo inovações, trazendo desde o desenvolvimento de fórmulas, depois no gerenciamento de projetos, mas sempre trazendo produtos para o Brasil, um produto inovador, ou então um produto cópia de algum que já existia, enfim, sempre tentando ampliar aí esse horizonte de acesso às pessoas. E nunca tive tão próxima com o cliente final como eu estou agora na farmácia de manipulação. Eu senti essa necessidade, eu falo que foi na pandemia, depois de uma experiência depois de uma experiência pessoal. Eu estava em casa na pandemia, já tinha saído recente do trabalho e eu descobri um câncer e logo em seguida veio a pandemia. Então, assim, nesse momento em casa... Caramba. Eu me peguei lendo e revisando algumas coisas e começo a pensar, né? Nossa, caramba, por que isso acontece comigo, né? O que a gente está fazendo de errado? E aí você começa a refletir em toda a questão de hábitos. Né? O que a gente está fazendo, o que a gente está comendo, como a gente está se exercitando ou não. No meu caso, não estava, né? Enfim, então foi nesse processo aí de revisitar a minha história e pensar assim, poxa, eu tenho avós que têm tal doença, eu não quero ficar com a mesma, como é que eu posso fazer para que a gente fique perto dos nossos entes queridos aí por mais tempo, mas não só por mais tempo, mas tendo uma qualidade aí melhor de vida, tendo um tempo, não só uma grande idade aí, né, uma idade, mas que a gente esteja aí de bem. E foi aí que a gente começou a pensar, eu e meu marido, em questão de como se cuidar. E aí que veio a farmácia de manipulação. Porque a farmácia de manipulação já era um desejo nosso de empreender, de fazer algo diferente, mas eu nunca tive essa identificação com a drogaria. Então, a farmácia de manipulação me ampliou esse horizonte de pensar na questão bem-estar. Não só o bem-estar, mas essa parte do ter
uma qualidade de vida muito mais... Vai um pouquinho além do que foi oferecido pelas drogarias normais. Exato. Né? As convencionais, digamos As convencionais. assim. Então, eu fui muito pensando nisso, assim, sempre na questão qualidade de vida, o que a gente faz para ter uma vida mais saudável, né? Tentando prevenir doenças e não só curar ou então tapar um buraco com um sintoma, né? A ideia é sempre prever lá na frente. O que a gente pode fazer para que não aconteça lá na frente? Porque a grande maioria só trabalha o dia de hoje, né? Só trabalha o dia o paliativo ou aquela, né? A gente trata o que nos foi diagnosticado. Mas muitas vezes a gente esquece que é possível prever, é possível, né? Se cuidar antes de que essas coisas aconteçam. Não deixar que chegue até o ponto de ficar enfermo ou adquirir algum problema. Então, e a farmácia de manipulação oferece isso, né? Através dos seus ativos, aí, dessas possibilidades. Mas e a Farmapele? Como é que você chegou especificamente na franquia? Na franquia. Bom, eu sempre tive muito receio. Eu já tinha feito estágio, já tinha trabalhado em farmácia de manipulação bem no comecinho, mas eu sempre tive um pouco de receio em relação a qualidades. Como tudo aquilo se aplica, como é regido e como como é que eu posso dizer? Oferecido, né? Como chega ao consumidor final. Exato. Né? Então, eu tive sempre essa preocupação. As pessoas que convivem comigo falam que eu sou muito chata. E eu sou muito chata mesmo. Precisa, né? Precisa. Eu falo que eu sou chata mesmo. Eu sou exigente mesmo. Então, eu ficava nessa. Eu quero, mas ao mesmo tempo, eu não sei. Será? Eu posso falar assim que eu já tive um preconceito, sabe? De falar, nossa, mas esse medicamento aqui que está farmácia de manipulação, ele é igual ao industrializado? O que é diferente? Mas eu posso confiar? Eu já estive nesse pensamento também. E com a Farmapele, eu consegui ter segurança. Então, a Farmapele foi a primeira rede a implantar o sistema de balança computadorizado. Dentro da nossa entrada de produção, digamos assim, a gente tem tudo muito rastreado. Essa rastreabilidade, ela te garante uma precisão e uma confiabilidade muito superior. Quando eu falo das balanças, então eu tenho uma balança que ela pesa exatamente quanto eu preciso daquele item específico. Então eu vou lá, eu bipo e eu não consigo seguir com a fórmula se eu colocar aquela quantidade exata. Entendi. Se eu colocar mais, se eu colocar menos, eu não consigo seguir. Isso me garante que eu não estou replicando a mesma matéria-prima, que eu estou colocando uma quantidade correta. Não é uma segurança só para a gente, é uma segurança também para a pessoa que está recebendo essa medicação. Aí tem a questão das misturas, então a gente está trazendo equipamentos e a Farmapele sempre se preocupou em trazer tecnologia, sempre trazer o que tem de melhor, o que tem de mais avançado no mercado, no segmento farmácia de manipulação, né, nessa personalização, mas o que eu posso agregar aí, o que tem de mais novo acontecendo? E a Farmapele sempre esteve muito preocupada com isso. Então, quando eu fui conhecer a matriz, né, onde tudo acontece, toda aquela produção, todo aquele cuidado, aquela equipe gigante, eu falei, opa, não é qualquer farmácia de manipulação. É diferente. É diferente. Uhum. E aí eu meio que me apaixonei, aí eu comprei a ideia. Aí o meu marido que primeiro tava, vamos, e eu, ai meu Deus, será? Aí vamos, agora vamos. Aí decidimos. E aí a nossa vinda para Indaiatuba já trouxemos a Farmapele também. Que bacana. Bem, aí foi, né? Juntou toda essa excelência da Farmapele com a expertise que você já tinha em farmácia, trabalhando nessas grandes multinacionais, pode-se dizer que juntou o útil ao agradável ali para fazer um case de sucesso, né? E a Farmapele em Indaiatuba foi inaugurada em... A Farmapele em Indaiatuba foi inaugurada em junho de 2023. Legal, a gente fez agora, recentemente, 2 anos. Bacana. Estamos ainda engatinhando, né? A gente fala aqui em Indaiatuba, mas já tem 2 anos aí de... Eu sou muito grata a dizer, muita confiança dos nossos pacientes. A gente tem recebido pessoas que vêm e falam, não troco mais, agora eu só venho aqui com vocês. E aí a gente fica muito feliz de saber que está atendendo legal. Mas acho que assim, não tenho certeza que a questão da farmácia de manipulação é como quando você escolhe um médico, né? É algo assim muito de confiança. Com certeza. Aquela ligação total assim de falar, não, aqui eu confio e posso... Porque a gente está falando de saúde, né? Como você mesmo falou, se não for manipulado da maneira correta, pode trazer uma série de problemas. Então, você acha que é muito mais que
que gostar é uma relação assim, de confiança mesmo, né? Entre cliente e os técnicos e a Farmapelle. Sem dúvida alguma. A farmácia de manipulação, ela tem que demonstrar a confiança, né? Você tem todo aí... Você precisa ter o respaldo técnico, Claro, científico aí sem para dúvida. argumentar, para questionar. Muitas vezes, para ensinar, né, em alguns momentos, ou então aprender, e a gente aprende todos os dias. Sem dúvida. Todos os dias a gente traz uma coisa nova. O legal da farmácia de manipulação também é porque a inovação chega antes. É bem o contrário do que eu imaginava há um certo tempo atrás, a farmácia de manipulação tudo chega antes. Então, enquanto a indústria aqui no Brasil está lá fazendo estudos e está lá na fila de um registro de medicamento na Anvisa, por exemplo, a farmácia de manipulação já consegue manipular tudo isso. Então, muitas vezes, a gente consegue ter um tempo de resposta aí, um tempo para oferecer para o paciente algo diferenciado bem mais rápido. Né? Então, isso é bacana também, mas é o que você falou. A questão de confiança é o primordial. Você precisa confiar, você precisa estar à vontade naquele lugar. Né? Então, a gente abre as portas, tanto para os profissionais de saúde, para conhecer a Farmapelle, para conhecer os laboratórios, para ver como a gente trabalha, qual é o sistema, mas também para os nossos clientes. Sem dúvida. Eu sempre falo, não vem aqui só para comprar, não. Vem aqui, vem tomar um café, vem conversar com a gente. Isso é legal. Né? A gente abre aí as portas e fica muito feliz de ter esse público. Como eu falei aqui um pouco antes de começar, eu já vou fugir um pouco da pauta. Além desse acolhimento humanizado que vocês fazem, afinal de contas, né? Fazer esse primeiro contato com uma farmácia, buscar alguém de confiança é importantíssimo. E essa relação depois se torna uma relação mais do que uma relação comercial, é praticamente uma amizade, né? Isso. Mas quando a pessoa chega lá, e é interessante, quando eu vou, por exemplo, numa farmácia de manipulação, você vê assim, centenas de produtos lá, muitas vezes expostos, dermocosméticos, como é o caso lá da Farmapelle. E a pessoa, muitas vezes, hoje em dia a gente tem essa questão, né, da internet, aparecem aqueles milagres, né, da internet. A pessoa, não, olha, minha tia usou isso, então vai ser bom. Mas é bom a pessoa saber que o que serve para a tia, muitas vezes não vai servir para ela, né? E como é que é esse atendimento ao cliente lá dentro da Farmapelle? Essa é uma coisa legal de mencionar. A gente sempre tenta ter um atendimento individualizado. A farmácia de manipulação, o nosso grande volume, ele vem de uma prescrição. Então, o que é essa prescrição? Ela é uma prescrição de um profissional da saúde. Ele pode ser um médico, pode ser um nutricionista, enfim, vários outros profissionais da saúde, eles estão aptos a prescrever. Por quê? Porque já houve um atendimento. Claro. Então, já houve um conhecimento da necessidade desse paciente. Então, ali na farmácia de manipulação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa entrega final e, óbvio, a gente vai esclarecer qualquer dúvida, a gente vai passar orientações de como fazer esse uso. Se precisar conversar com esse profissional de saúde por algum motivo, a gente vai entrar em contato com esse profissional de saúde para esclarecer e tudo mais. Isso a gente faz, uma coisa diária. Mas existe também uma pessoa que chega lá na nossa farmácia, né, vida tia, minha tia, minha vizinha tá tomando, falou, e aí? ouvi na internet, né? Eu quero também, posso fazer? Eu acho que tem casos e casos. A gente, como farmacêutica, nós estamos também aptas a fazer uma consulta, e a gente tem lá um consultório farmacêutico, onde a gente faz algum levantamento aí, entendimento das necessidades, a gente faz muita orientação. Eu não consigo pegar um paciente e simplesmente receitar alguma coisa sem antes ter pelo menos um conhecimento aí de como é a vida dele. O básico, né? E não tem como sair de lá sem eu falar de alimentação. Eu comento com todo mundo, eu não sou nutricionista, mas eu não consigo te dar nenhum tipo de indicação aqui sem a gente falar pelo menos de alguma parte de alimentação. Não dá pra gente fugir, sabe? É muito ligado, é tudo muito interligado. Então a gente consegue... O estilo de vida da pessoa também. Com certeza. É o que você falou, a fórmula da vizinha não
necessariamente aplica-se a essa outra Claro. pessoa, por quê? É muito necessidade, é muito estilo de vida, é muito histórico familiar, é muito doenças, é muito que já consome, desde medicamento até alimento, enfim. Então, a gente consegue também fazer um atendimento aí, um primeiro atendimento, digamos assim. Que E legal. em algumas circunstâncias, a gente precisa encaminhar para um profissional de saúde. Isso que eu ia perguntar, existe um encaminhamento Com certeza. também. Numa necessidade, a gente encaminha sim. Que legal. Né? Por isso que eu falo, gente, eu vivo repetindo aqui no nosso podcast Gente de Expressão, buscar ajuda especializada. Muitas vezes a gente se emociona, né? Ou os olhos crescem quando você vê uma fórmula mágica aí na internet, nas redes sociais, mas né, nem tudo que está lá vale para você, vale para os seus filhos, vale para a sua família. Então, procura ajuda especializada, procura lá a Karine e a equipe da Farmapele, que vão te ajudar da melhor maneira possível. Afinal de contas, brincar com saúde não é uma opção, tá bom? Não é. Karine, vamos lá. Como é que funciona esse processo de manipulação de medicamento? A pessoa chega lá logicamente, com a receita, tá ali, e aí, nesse processo, vocês, vamos dizer que constroem essa medicação para ela, com todos aqueles ativos e elementos que foram solicitados. E aí ele entrega das mais diversas maneiras, né? Cápsula, ou eu acredito que tem outras. Como é que é Formas feita isso? farmacêuticas. Exatamente. Como é que é feito esse processo? E para quem ainda não Não experimentou, ou assim como você lá atrás, ainda tinha um pezinho atrás com a farmácia de Exato. manipulação. Vamos explicar então como funciona um medicamento manipulado. Seja um creme, né, um uso tópico que a gente fala, um dermocosmético, seja uma cápsula ou um comprimido sublingual, enfim, qualquer receita que a gente pega na farmácia, primeira coisa passa já por um filtro que é aí inicial, que nós fazemos a leitura daquela receita e a gente coloca no nosso sistema para fazer um orçamento. Claro. Começa daí. E já nesse orçamento, muitas vezes a gente pega alguma coisa, olha, essa dosagem, será que é isso mesmo? Então, a gente aí no orçamento, a gente já começa a fazer uma certa avaliação. Talvez tenha algo mais ali que não encaixou ali. E aí, partindo, né, esse orçamento sendo aprovado, a gente parte para uma avaliação farmacêutica. Na avaliação farmacêutica, as farmacêuticas, elas avaliam aquela prescrição, de novo, com o paciente. Elas avaliam também toda a questão de dados, né? Avalia com o prescritor também, se houver a necessidade. Então, se a gente eventualmente verificar uma dosagem que não está tão usual assim, acima, abaixo, a gente entra em contato com o prescritor, muitas vezes entra em contato com o paciente. Acontece, é frequente, acontece uma fórmula que deu lá 9 cápsulas, 8 cápsulas. A gente entra em contato com o paciente, olha, são 8 cápsulas. Realmente você tem essa consciência? Você vai tomar 8 cápsulas? Você prefere fazer uma forma farmacêutica diferente, de repente, né? Ou um sachê, ou enfim. A gente consegue aí dar uma abertura para um diálogo, sempre que a gente verificar alguma inconsistência, ou às vezes não é uma inconsistência, mas algo que nos chame a atenção. Claro. Então, passa por esse primeiro trabalho e vai para dentro do laboratório. No laboratório, a gente vai fazer a pesagem de todos aqueles insumos. Então, lá na farmácia, como a gente tem a balança que é ligada a um computador e a nossa pesagem é toda computadorizada, cada ativo ele recebe um código de barras. E cada prescrição, ela se torna uma ficha que é com código de barras. E aí as meninas vão lá, bipam esse código de barras, abre na tela do computador todos os ativos a serem pesados. E aí, um por um, eu bipo, né, aquele ativo. Opa, o computador reconheceu, na balança já está a quantidade que eu preciso pesar e a gente vai pesar um por um. Caramba. E aí, nessa balança é que vai me deixar seguir ou não, dependendo de quanto foi pesado. Eu peguei o mesmo ativo 2 vezes, eu vou lá bipar, o sistema já, opa, esse aqui já foi pesado, esse aqui não faz mais parte dessa fórmula. Então, isso nos traz bastante segurança. E assim, esse produto, depois de toda a questão de pesagem, ele vai para a homogeneização. Lá na homogeneização, nós temos um moinho com esferas, ele vai fazer essa homogeneização, vai passar para um encapsulamento, no caso de uma cápsula, ou então ele vai ser um comprimido sublingual, de repente. E aí vai passar por esse processo de colocação nas cápsulas. Depois de feito, passa por um controle de qualidade,
né? Lá a gente vai fazer o peso médio das cápsulas. Depois de tudo isso, ainda tem um controle de Tem um qualidade. controle de qualidade. Coisa. Eu acabei não mencionando, mas antes de tudo isso também tem um controle de qualidade, que é o controle de qualidade das matérias-primas. Já começa lá. Então, todas as matérias-primas que a gente recebe, antes de receber o seu código de barras, antes de estar dentro do laboratório, ela é avaliada, ela é analisada, né? A gente faz alguns testes físico-químicos, a gente faz testes até mesmo do próprio fabricante, começa com uma qualificação dos fornecedores e tudo mais, para garantir que, de fato, o que a gente está comprando é aquela matéria-prima que precisa estar na fórmula. Né? Importantíssimo. E, enfim, então depois a gente faz o controle de qualidade de cada uma dessas formas farmacêuticas. E aí sim, a próxima parte é uma conferência. Dentro do laboratório a gente faz uma conferência. E depois, quando sai, ainda assim é feita uma outra conferência. E aí uma conferência final, que é através das consultoras, quem pegou a fórmula, né? Quem, digamos, vendeu aquela fórmula, então eu vou avaliar quantas fórmulas ela tinha, essa pessoa que encomendou, ela é só essa, ela tem mais alguma, tem um outro produto de frente de loja, que a gente tem, além dos produtos manipulados, a gente tem uma linha de produtos que é da própria Farmapelle. Então, a gente tem uma equipe de desenvolvimento, né, da Farmapelle, que ela desenvolve nossos dermocosméticos, muitos suplementos. A gente tem diferente de loja também que ficam prontos. E aí, então, a gente faz esse encontro para a finalização do pedido. E aí, é de acordo com o que o cliente pediu. Uma retirada em loja, de repente, um envio por Sedex, um envio por um prestador de serviço, de entrega, enfim. A pessoa não precisa necessariamente ir até lá. Ela não pode necessariamente. receber em casa na sua comodidade, né, do lar. Bacana. Exato. Agora me fala uma coisa, agora mais uma vez estou fugindo da pauta aqui. Manter-se atualizado de tudo isso não deve ser fácil, até porque a própria esse próprio mercado surge constantemente com novidades, né? Novos ativos, novas e como é que é feita como é que você se atualiza primeiro como farmacêutica, né, como profissional, mas a franquia também dá esse apoio nessa procura sempre por manter-se o mais atualizado possível dentro desse mercado? Você sabe que há 5 anos atrás, quando nós tomamos a decisão de trazer, de fato, a Farmapelle, e eu estava no mercado indústria farmacêutica. Sim. Então, eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei nada disso. E aí o pessoal me falava, Karine, a gente nunca sabe tudo aqui. Nunca sabe tudo, porque todos os dias a gente tem uma coisa nova. É constante, assim. Essa atualização é algo que muitas vezes a gente, né, tem que pedalar para se atualizar. E aí, assim, é participação de congressos, é participação de feiras. Eu estou sempre ligada no que está acontecendo, até mesmo em redes sociais, o que os prescritores estão aderindo, né? O que eles estão divulgando. A gente, de acordo com os nossos fornecedores, está recebendo essas informações. Mas a Farmapelle franquia aí tem um papel fundamental. E isso faz bastante sentido, assim. Então, a Farmapelle, ela tem toda uma equipe de treinamento. Então, a gente recebe esse treinamento não só do fornecedor, a gente recebe esse treinamento e através de lâminas, de material explicativo, através de fórmulas também. Então, eles têm essa preocupação de divulgar para que todas as lojas elas tenham o mesmo conhecimento, que elas tenham as mesmas informações e que todo mundo esteja sempre atualizado. Isso é bacana. Isso é bastante importante. Porque, realmente, eu acredito que as novidades desse meio, principalmente nos dias de hoje, né, devem ser assim quase que diariamente, vamos dizer assim, se não for diariamente, pelo menos quase que. Tá, joia. Bem, falamos bastante sobre medicação, mas acho que é interessante a gente falar também, e aí já aproveito para perguntar se a procura por suplementos personalizados tem crescido mesmo, porque a gente sabe que, como a gente falou aqui, hoje em dia, ainda mais no pós-pandemia, né, que a gente viveu aí uma fase sombria, em que ninguém sabia como seríamos depois de tudo aquilo, uma preocupação maior pela questão da suplementação e tudo mais. Isso tem se tornado realmente uma preocupação mais efetiva dos seus clientes? E isso se restringe a determinada faixa etária
Ou não, é uma preocupação geral? Eu acho que como uma preocupação geral, a gente tem percebido as pessoas preocupadas com a sua saúde. Legal. E isso, de alguns anos para cá, a gente tem percebido a questão de academia. Hoje em dia, todo mundo está fazendo academia, está correndo no parque, está pedalando, está caminhando. Então, as pessoas têm essa preocupação. Eu acho que mas faz parte do nosso dia a dia, muito mais do que alguns 20 anos atrás, eu acredito, né? Eu consigo perceber isso. E a suplementação personalizada, ela vai muito de encontro. Porque eu estou preocupada com a minha saúde, ela sou eu. O meu irmão, a minha esposa, o meu filho, eles têm necessidades diferentes. Claro. Né? Cada um tem a sua individualidade. Então, a gente tem percebido as pessoas se conhecendo mais e procurando coisas que fazem sentido para aquele momento ou para aquela situação. Então, nem todas as fórmulas. Quando a gente diferencia muito aquela questão de farmácia de manipulação para uma drogaria, por exemplo, qual que é a diferença? Eu tenho muitos suplementos na drogaria. Tenho sim. E tenho muitos bons suplementos. Agora, nem sempre todas as pessoas elas precisam daquela formulação. Exato. Então, a Farmapele ou uma farmácia de manipulação, nessa coisa do suplemento personalizado, ela vai fazer um encontro com as necessidades daquele paciente. Com certeza. Né? A gente vai fazer uma formulação adequada para aquele momento de vida. E não quer dizer que ela seja estática. Né? A gente vai modificando conforme a necessidade das pessoas. As variáveis são várias, né? Exatamente. Porque ela pode ser não só a idade, mas, como a gente falou aqui, estilo de vida, a própria alimentação, né? Tudo isso influencia. Tudo isso conta. Infelizmente, uma das coisas que eu mais falo, seria muito legal se a gente conseguisse adquirir tudo isso da nossa alimentação. Seria um mundo perfeito. Claro. Mas é cada vez mais difícil. Então, assim, sempre que a gente puder dar prioridade para um alimento orgânico, ótimo, mas é difícil a gente manter uma alimentação ali toda bonitinha, e mesmo um alimento orgânico, né? Quanto daquele alimento para determinada vitamina, para determinado mineral, para aquela necessidade que seja correspondida, quanto daquele nutriente que a gente vai precisar. Então, a fórmula personalizada, ela está muito aí, pensando no dia a dia, estar de encontro com a nossa necessidade sempre. E como hoje a gente vive cada vez mais na correria, né? O comer bem tem se tornado cada vez mais difícil também, né? Exato. Não é fácil manter essa rotina de cuidados pessoais. Vamos falar um pouquinho de dermocosmético agora. Achei interessante a gente falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens de se manipular um dermocosmético ao invés de comprar aquilo que a gente encontra nas drogarias convencionais. Legal. Mais uma vez, acho que vem ao encontro disso que você falou, né? O dermocosmético manipulado, ele pode, sim, oferecer aquele algo a mais que a pessoa está buscando, né? Sim, com certeza. Nada mais do que uma fórmula personalizada, né? Uma fórmula, nesse caso, uma fórmula tópica, né? No caso, um dermocosmético, ele vai ser sempre uma fórmula tópica, mas você consegue, primeiro, vamos lá, eu tenho uma necessidade de uma vitamina C e eu tenho uma necessidade de um ácido retinóico, né? Eu tenho necessidade disso, tenho necessidade daquilo. Às vezes eu vou encontrar um na farmácia e o outro. Na farmácia de manipulação, a gente consegue agregar os dois numa mesma formulação. Obviamente, a gente cuida lá das incompatibilidades, tudo que é possível, né? E isso a gente é cuidadoso em fazer essa análise. Mas a gente pode colocar dentro, por exemplo, da mesma formulação, várias necessidades aí, ao invés de você pegar várias coisas separadas. Então, isso é uma coisa bem bacana. Outra coisa bem bacana também que eu considero é a questão da inovação, que eu falo, que sempre vem antes na farmácia de manipulação. Então, eu gosto de citar um ativo que teve um lançamento o ano passado, numa feira de Paris, que é a Feira Internacional de Paris. Ele ganhou um prêmio. E, assim, na semana seguinte, a gente já estava com ativo na farmácia de manipulação. Existia esse ativo também para comprar no Brasil? Existia, mas um potinho daquele ativo da Lancôme custava R$5.000. Desculpa, um potinho não. Aquele kitzinho da Lancôme custava R$5.000. Na farmácia de manipulação, a gente tem um acesso aí bem diferente na questão preço. Né? Então, a gente consegue dar também uma otimização na formulação, até mesmo em questão de custo.
Com certeza. Né? Então, tem coisas que a gente consegue trazer com preço bastante competitivo. O que também é importantíssimo. O que também é importante. No dia a dia, né? Principalmente. Exatamente. Bacana. Agora eu estava pesquisando um pouquinho sobre Farmapele lá no site, né? Daqui a pouco eu vou passar o site aqui da Farmapele de Indaiatuba. Também ali você pode saber mais sobre a franquia. Mas me chamou muita atenção a Farmapet. Vocês também manipulam medicamentos e outros ativos, outros produtos para os pets. Exatamente. Como é que é isso? Conta um pouquinho mais. A gente sempre fala Farmapet, Farmapele, mas a gente às vezes esquece um pouquinho do outro braço da Farmapele, que é a Farmapet. A Farmapet nada mais é que a farmácia de manipulação para os animais, né? Então, a gente tem um uso veterinário aí. Nós temos laboratórios separados, né? A gente tem essa estrutura aí de laboratórios separados para atender esse uso veterinário que é cada vez mais comum, cada vez mais frequente. Então, a gente tem desde medicamentos e a gente tem também suplementação, que também é frequente. Suplementação, seja para cachorro, gato, cavalo, disposição. Tem suplementos que são tratados aí, enfim, das mais diversas possibilidades. A gente tem muitas vezes... É difícil um animalzinho tomar uma cápsula, né? Principalmente um cachorrinho de pequeno porte, é difícil dar uma cápsula para ele. Então, o que a gente faz nesse caso? Faz um petisco, né? Faz um biscoitinho, coloca esse medicamento na forma de biscoito, com um flavorizante, um negócio que ele gosta, de carne, de peixe, enfim. E aí, a gente tem essa adesão, né, com relação aos animaizinhos também. O gatinho, ele já gosta da pasta, então vamos fazer na forma de pasta também. Então, isso vai fazendo com que o dia a dia para o tutor acaba sendo mais cômodo, mais fácil. A adesão ao tratamento sempre é superior nesses casos. Então, a gente está com a Farmapet para atender esses casos de prescrições veterinárias também. Eu tenho um pouco mais de 40 anos e a aplicação da medicação sempre foi um problema, viu, gente? É que aquelas cápsulas enormes, hoje em dia você tem essas facilidades de... Tem sim. Muito bom isso. Vamos falar sobre o laboratório, acho que é muito interessante. Gente. O laboratório é próprio e fica ali dentro mesmo, ou é um laboratório externo? Como que é feita essa... A gente tem vários laboratórios que ficam aí mesmo na Fábio Ferraz Bicudo. A gente tem uma frente de loja, mas atrás, muitas vezes nem imagina o que tem lá para trás. Exatamente. A gente tem vários laboratórios. Então, a gente tem laboratório de pesticidas, nós temos laboratório veterinário, nós temos laboratório de dermocosméticos, formulações líquidas, temos laboratório de sólidos, fazemos também o minoxidil, uso oral, que é uma substância de baixo índice terapêutico. Então, é importante salientar que estão aplicadas normas diferentes, até mesmo alvará aí diferente, né? Porque nem todas as farmácias estão aptas a trabalhar com as substâncias de baixo índice terapêutico. Temos também controle de qualidade, laboratório de hormônio, laboratório de antibióticos. Então, são vários laboratórios, né, que estão aí para atender todo o público. Que legal. E só para a gente encerrar aqui, Karine, já agradecendo sua presença, quando a gente fala do que se encontra, do que é possível se encontrar numa drogaria convencional em termos de medicamentos, é possível fazer um parâmetro assim, em termos de porcentagem, do quanto é possível encontrar numa farmácia de manipulação o que se tem numa farmácia, numa drogaria convencional? Ou não vale fazer a comparação, porque são universos diferentes, porque o manipulado tem essa questão realmente do personalizado, né? De oferecer mais. Mas, por exemplo, um remédio comum que você toma no dia a dia, é possível encontrar numa farmácia de manipulação? Ou não é o caso? São mercados diferentes. Vamos lá, a gente tem as duas coisas. Eu acho que, assim, ampliando um pouco essa pergunta na questão, você vai encontrar tudo que tem numa, você vai encontrar na outra, não necessariamente, mas pode sim. O que eu posso dizer é, na minha estrutura aqui em Indaiatuba, hoje nós temos mais de 1.200 itens em estoque. Caramba. Então, é muita coisa, é muito ativo. E é impossível ter tudo. A gente nunca vai conseguir ter tudo, até porque, às vezes, o que a gente acaba encontrando também são nomes comerciais.
comerciais. Então, é o mesmo ativo com um nome comercial Sim, diferente. claro. Né? E aí a gente tem que tomar aí a sua... hoje eu trabalho com esse fornecedor, eu não trabalho com aquele outro, até para não duplicar muito, porque é muita coisa. Mas, por exemplo, eu tomo um ibuprofeno. Né? Eu vou na farmácia, lá eu compro ibuprofeno. Eu tenho na manipulação ibuprofeno? Eu tenho também. Eu tenho uma metformina, eu tenho também. A grande parte das vitaminas eu tenho em uma e tenho em outra. Tem algumas coisas que a gente encontra em um e não encontra em outro. Claro. Até porque é a questão de estoque e questão de procura. Demanda. Sim. A gente tenta ter em estoque tudo que tem uma demanda. Claro. Né? É o que a gente. Exato. Mesmo. Então eu sempre falo, de repente, teve uma procura de algum determinado ativo e a gente não tem estoque. Opa, será que é um ativo novo? É um ativo que vai começar a vir? Vamos prestar atenção. E aí, de repente, numa necessidade, a gente vai lá e encontra o fornecedor para esse determinado ativo. Então, não necessariamente a gente vai ter tudo. Mas a gente sempre tenta atender a grande maioria das formulações. E eu sempre me coloco à disposição aí no caso de uma procura, vamos encontrar um fornecedor. E tem, viu? Tem muito caso de fornecedores já médicos me falam, Karine, eu não estou encontrando tal coisa. Então tá bom, então vamos lá, vamos fazer uma pesquisa, vamos tentar encontrar onde é que está esse fornecedor e aí trazemos. Vai buscar. Né? A gente vai buscar. Exatamente. Aí já mistura, né, a farmacêutica com a empreendedora, não é? Tem que ter, para mim é primordial a gente ter esse acesso. Com certeza. Tem uma demanda, eu tenho um paciente pesquisando, tem um paciente que ele está precisando daquela formulação, então é o meu dever ir procurar. É isso aí. Tá vendo, gente? Ajuda especializada, procura quem sabe do que está falando e quem sabe o que faz. Então faça aquela visita à Farmapele. Vou passar o endereço para vocês aqui, fiquem atentos. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 375, lá no Jardim Esplanada 2. O contato lá, atenção, 19 38 35 50 90. Vou dizer mais uma vez, 19 38 35 50 90. E o site da Farmapele em Indaiatuba, gente, é o Farmapele com PH, tá? PHA, Farmapele spi.com.br, e o Instagram tá lá, Farmapele, também com PH, tá? Indaiatuba. Tem uns vídeos maravilhosos lá da Karine fazendo umas explicações assim que você com certeza vai te ajudar na escolha da sua próxima farmácia de manipulação. Eu falei para ela que o trabalho que eles fazem lá no Instagram é excelente. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Fico muito feliz. São só 2 anos, mas tenho certeza que serão muitos ainda pela frente. Com essa excelência do que vocês oferecem aí, tenho certeza que a Farmapele ainda tem muito a colaborar com o Indaiatuba, seus clientes e seus parceiros. Então, parabéns desde já. Graças a Deus. Esperamos sim que seja uma trajetória aí de bastante sucesso. A gente está sempre aí aberto a receber críticas construtivas, críticas... a gente gosta de receber elogios também, mas eu brinco que eu falo que todas as críticas elas são muito bem-vindas, porque é na crítica que a gente cresce. Sem dúvida. Então, a ideia é sempre trazer e sempre melhorar. Fico muito feliz pela oportunidade novamente e, com certeza, estaremos juntos em mais. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Você conheceu hoje, então, Farmapele, mais uma novidade aqui em Indaiatuba. Vá, faça uma visita, conheça. A Karine estará lá para te receber, toda a equipe, com muita informação, diversos produtos lá que você tem, com certeza já está buscando e ainda não sabe. Então faça uma visita. E termina aqui então mais um podcast Gente de Expressão. Obrigado pela sua visita, obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe sempre aqui no Instagram do Mais Expressão, lá no youtube.com/Mais Expressão. Tá bom? Obrigado e até a próxima.